Graças e paz, irmãos, boa noite. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, irmãos. Essa passagem que tem por título Cura do endemoniado Gerazeno. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém, irmãos? Vamos à meditação, nosso pastor já orou pela palavra. Então, vamos meditar um pouco, irmãos, nesse texto, que é um texto que verdadeiramente, ele chama a nossa atenção para uma situação de um homem que é até imaginável, essa cena, nós vermos verdadeiramente isso perto de nós. Mas eu posso dizer que muito mais do que nós olharmos para esse texto com um olhar para a vida desse homem, esse texto ele vai nos falar de um Jesus, o Filho de Deus, um Jesus que teve misericórdia das nossas vidas, do nosso Salvador, aquele que veio verdadeiramente para nos libertar. Aqui esse texto vai apresentar muito mais a graça, a misericórdia de Deus, sobre nossas vidas, o seu favor
para conosco. Então, a nossa meditação é fazermos uma comparação, uma analogia, né, da vida desse homem com a nossa, aquilo que Cristo fez a ele e aquilo que Cristo fez a nós. É bem difícil, talvez, eu ou você parar para analisar esse texto e olhar para ele e dizer assim: como eu vou colocar um texto de um homem numa situação tão difícil, de um homem que vivia uma vida tão deplorável, tão diferente, e o que eu vou trazer isso para a minha vida, como eu vou aplicar isso comparando com a minha própria vida? Esse texto, creio eu, irmãos, que ele tem muito mais coisas que são parecidas conosco do que nós imaginamos. Talvez você não consiga imaginar, e a reflexão nessa noite é exatamente essa. É que você consiga tentar pensar o que Cristo fez por sua vida, o que Cristo fez por nossas vidas, a forma como Cristo nos encontrou, assim como Ele encontrou esse homem. Naturalmente, nós percebemos que uns mais, numa situação mais difíceis, outros menos, mas certamente todos nós numa necessidade desse Salvador, numa necessidade de uma libertação, ou numa necessidade de fato que houvesse um milagre nas nossas vidas, fossem abertos os nossos olhos, que viéssemos a ver Cristo, assim como nós nunca vimos antes. Então, vamos começar a analisar esse texto, que a partir do verso 2 até o verso 5, ele vai trazer para a gente, esclarecer um pouco acerca de como esse homem estava vivendo. E a partir daqui, nós já vamos fazer essa analogia, tentando aplicar ele, na nossa vida ou na vida daqueles que nos rodeiam. Então esse texto diz o seguinte, irmãos. Versículo 2 diz: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Talvez exatamente essa palavra, ela se torna pesada em querermos a aplicar nas nossas vidas, mas eu gostaria de que você tentasse pensar: será que você anda no dia a dia ou se aproxima de alguém que você visse nela esse espírito imundo ao qual a Bíblia aplica a vida desse homem? Entendemos que numa situação tão grande que existia na vida desse homem, talvez a gente não consiga enxergar com a mesma proporção, mas, irmãos, a gente não vê no dia a dia, isso não é algo nem tão comum mais, falar de pessoas que possuem espíritos imundos, mas na semelhança desse homem, certamente nós conhecemos muitas pessoas, nós trabalhamos talvez com muitas delas, nós somos rodeados dia a dia de pessoas que estão assim, e nem nos damos conta de tantas pessoas precisam de certas de libertação, e nem nos damos conta de que talvez o que aconteceu nas nossas vidas foi exatamente uma libertação. Quando a Bíblia fala acerca de um homem possesso de um espírito imundo, o que você diria de uma pessoa que está ali com a sua vida entregue às drogas? Que espírito essa pessoa possuiria? Uma pessoa que ela não consegue mais sentir alegria nem prazer na sua vida, uma pessoa que esqueceu da sua família, uma pessoa que não tem mais dignidade nenhuma, uma pessoa que não se veste mais do modo que deveria se vestir, não come como deveria comer, porque o seu desejo está entregue ali a uma pedra, às drogas, a sua vida ali agora está apontada para aquilo ali, e ela não consegue se libertar. Você percebe que esse espírito imundo é muito mais comum do que o que nós imaginamos? O que você imagina acerca do espírito que toma um homem que vive na pedofilia, de uma pessoa que esqueceu da sua família e entregou a sua vida às bebidas,
que ela não consegue mais ter nenhum prazer, a não ser que ela esteja embriagada, ela não consegue mais encarar as pessoas de forma lúcida, ela simplesmente precisa se embriagar, precisa tomar todas para poder olhar para as pessoas e expressar algum tipo de alegria. Que espírito está sobre essa pessoa? Alguém que coloca uma arma na cintura e sai para o que der e vier, né? Sai para assaltar, mas ali, se de repente houver uma situação que tiver de matar, ela vai matar. Que espírito está tomando essa pessoa? E a gente vê os casos assim, mas existem também pessoas muito mais próximas de nós, pessoas bem vestidas, pessoas que às vezes têm um bom emprego, pessoas que assumiram cargos excelentes, e que de repente você percebe que essas pessoas, elas não precisam de mais nada, elas têm o dinheiro que precisa, têm a família, têm tudo, né, ao seu alcance, e ela começa simplesmente a desviar dinheiro, roubar, começa a fazer conchavos, começa a desviar algo que não lhe pertence, apesar do que ela possui e apesar de que não há necessidade nenhuma na sua casa. E a pergunta é, que espírito está sobre essa pessoa? Então, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Quando nós entendemos que o Senhor fala o que estava sobre a vida daquele homem, essa palavra ela vem simplesmente para nós colocarmos a nossa vida aqui e pararmos para pensar o que acontece em nossa volta. Esse Cristo maravilhoso, Ele não veio à toa, irmãos. Não existe nenhuma cena aqui ou nenhum momento que Jesus parou que fosse simplesmente algo que foi registrado nas Escrituras simplesmente por ser registrado. Sempre tem um tesouro a mais para nos mostrar. E esse tesouro é simplesmente para nos mostrar quão gracioso Cristo foi conosco, quanto isso é comum e como isso está ao nosso derredor. O texto, no versículo 3, ele diz, o qual vivia nos sepulcros. Veja bem, irmãos, viver nos sepulcros ou viver nos cemitérios não é um lugar tão bom de viver. Não é um lugar comum para viver. Naturalmente, a gente pode aplicar isso. Aqui esses sepulcros são belos por fora, mas podres por dentro. Assim, é o ambiente que muitas pessoas vivem. Elas tentam apresentar um padrão que não tem, uma felicidade que para ela não existe, uma família sorridente que na verdade é uma tristeza. Elas escondem toda a podridão, tentando maquiar isso para as pessoas. São pessoas que muitas vezes você vê de longe e que se você fosse conviver com ela, você não passaria mais do que um dia. Nós temos visto, né, isso o tempo todo acontecer. Muitas pessoas, né, que se demonstram pessoas excelentes, que são seguidas por milhares de pessoas, mas que quando é revelado algo da sua vida, a gente percebe que na verdade ela mora entre os sepulcros. O que dentro da sua casa é podridão, por fora é o luxo, é a riqueza, é tudo aquilo que talvez as pessoas desejem, mas dentro seria esse sepulcro. Pessoas que não conseguem de fato ter uma vida excelente, porque não está baseado nas Escrituras, porque não tem Cristo, porque não tem um Senhor na vida delas, porque elas vivem em busca daquilo que elas mesmas desejam, almejam, e para aquilo ali elas fazem qualquer coisa, e dentro do seu lar se revela a podridão, o sepulcro, a parte interna desse sepulcro. Mas Jesus aplicou isso, não só, né, aplicou isso ao coração de alguns homens. Os irmãos não precisam abrir, está marcado aqui em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27 e 28, quando Jesus faz uma repreensão aos fariseus, ele diz, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Então, a gente percebe que a vida desse homem, aquilo que a Bíblia revela acerca de como era aquele homem, ela vai se aplicando dia a dia, aquilo que se passa próximo de nós, ao nosso derredor. Talvez até mais próximo do que o que nós imaginamos. E o texto, depois de falar acerca de onde esse homem morava, ele diz o seguinte, no versículo 3 ainda, irmãos: e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Essa palavra, ela nos mostra, irmãos, talvez, e eu acho que essa é uma das frases que mais define, né, o desejo impulsivo do pecador. Quando a Bíblia diz acerca desse homem, que ninguém, nem mesmo as cadeias ou alguém poderia prendê-lo, que ninguém conseguia subjugá-lo. A gente percebe verdadeiramente que ninguém consegue segurar um pecador. Um homem, quando ele tem sua vida entregue ao pecado, quando ele é dominado pelo pecado, a sua vida, ele pode até arrumar meios de não pecar, ele pode conseguir ajuda para não pecar, para não ir tão fundo, para não ir tão distante. A gente pode até entender que se esse homem tivesse nos tempos de hoje, existiria cadeias para prendê-lo, mas no momento que ele se soltasse, o que é que acontece com a maioria dos presos que são hoje na nossa cidade ou no nosso país? Quando eles se soltam, eles voltam a cometer crime, porque por mais que os homens tentem prender, subjugar o outro homem, quando ele não é liberto, lá, mesmo dentro da cadeia, ele continua sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo coração, tendo o mesmo intuito, sendo a mesma pessoa. Só Jesus pode transformar a vida de um homem, irmãos. Só Jesus pode libertar um pecador. Quando a palavra do Senhor fala que nem mesmo as cadeias podia prendê-lo, Ele está dizendo de coisas que os homens tentaram com todas as suas forças, de coisas que eles construíram, cadeias, para tentar colocar aquele homem dentro. Isso demonstra para nós a força do pecado, a força do pecador, o seu coração impulsivo a todas essas coisas. Nós não conseguimos impedir de que alguém peque. Porque por mais que alguém não consiga ir até o pecado, ele peca na sua mente, ele peca no seu coração. Então esse texto, ele mostra mais uma vez que temos muito mais coisas comuns com esse homem do que o que nós possamos imaginar. No versículo 5, ele diz o seguinte: andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. O pensamento é: o que esse homem clamava? O que esse homem gritava? O que será que as pessoas conseguiam ouvir dos gritos à meia-noite, 3 da manhã, ou amanhecendo o dia? Como isso trazia terror àquelas pessoas, como isso trazia medo àquelas pessoas, como isso assustava, né, aquela região onde esse homem vivia e onde esse homem gritava. Você já pensou que vida difícil? Como é difícil se comparar verdadeiro a esse homem, porque isso é uma situação que a gente nem queria estar perto, a gente não queria que esse homem fosse da nossa família, a gente não queria passar onde ele estava, né? E a gente vê a coisa assim de um modo tão grande, que a gente percebe, irmãos, que é algo fora dos nossos limites. É algo fora daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Que loucura que tudo isso acontecesse naquele lugar. E Jesus está mostrando aqui a vida tão deprimente que acontecia. E quando a Bíblia fala acerca de que esse homem, ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, o que nós podemos aplicar a isso é que o pecador, aquele que não tem sua vida direcionada a Jesus,
aquele que não tem sua vida entregue a Cristo, aquele que não pensa em Cristo no seu dia a dia, que a sua voz, aquilo que ele fala no dia a dia, aquilo que ele fala pelos cotovelos, certamente, irmãos, que são coisas que não são proveitosas, coisas que muitas vezes perturbam as pessoas, coisas que tiram o juízo de outras pessoas. Você já imaginou quantas pessoas, você já parou para pensar quantas pessoas tem ao seu redor, passando por você no dia a dia, que falam coisas que não têm proveito nenhum? Tem um rapaz que ele trabalha lá na nossa empresa, que ele já parou comigo lá para falar comigo algumas vezes. E a maioria das vezes ele vem para tratar mesmo de serviço. E eu atendo ele, a gente conversa, faz o serviço, ou dou o que ele precisa, e ele volta para o setor dele. Mas ele já parou algumas vezes para conversar mesmo sem ser acerca de serviço. E sabe o que foi que me veio à mente assim que ele saiu? Algumas vezes, meu Deus, perdi 15 minutos da minha vida. Perdi 10 minutos da minha vida, ou quanto tempo eu passasse com ele. Porque sabe, toda aquela conversa que se você pudesse, você deletava, você apagava da sua mente. Alguém que conversou e não deixou nada que pudesse fazer com que você pensasse nas coisas boas da vida, não deixou nada que lhe acrescentasse, que lhe ensinasse. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como a esposa de um homem desse, talvez seja tão perturbada. Que pessoa para conversar coisas tão desagradáveis, ou uma coisa que não serve para nada, nem para a vida. E esses que a gente consegue identificar, mas existem aqueles que às vezes a gente não identifica tão rápido assim, e que passa o tempo todo, e quando você olha, são pessoas que simplesmente, irmãos, lançam palavras que são como vento aos nossos ouvidos. Quando o homem vive sem Cristo, a sua condição espiritual é semelhantemente à vida desse homem. Isso é totalmente aplicável, porque nós percebemos que é exatamente assim os comportamentos e a forma que as pessoas convivem. E esse texto ele ainda diz mais, no versículo 5, diz, ferindo-se com pedras. Leu do primeiro, irmãos, do versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É assim, irmãos, ferindo-se. Suas feridas são abertas por si mesmo. É uma autodestruição. Tudo que o homem faz, tudo que o pecador faz, tudo que as pessoas procuram fazer diante de Cristo, simplesmente é como pedras que lhe cortam, é como pedras que lhe machuca. Por mais que ele não perceba, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele expõe, tudo aquilo que ele joga ao vento, simplesmente vem como retorno para ferir a sua própria vida. Porque é assim que o mundo vive. A gente, conversando com o irmão hoje, a gente estava falando um pouco acerca disso. Quantas pessoas, às vezes, olham para o que você veste, mas não olham o quanto você lutou para possuir ou para ter a roupa que você tem. Ou talvez, quantas pessoas têm inveja de uma vida que talvez ela tenha melhor, mas não tenha a felicidade que você tem, porque você é satisfeito com o que você tem, você não precisa ter mais, você é simplesmente feliz com tudo que Deus te deu. Mas pessoas que são invejosas, e ela simplesmente tem inveja de você, e às vezes ela não quer o que você tem, ela simplesmente quer que você se dê mal na vida. Pessoas que ela não tem o que falar, e ela procura cascavilhar acerca da vida das pessoas, simplesmente para ofender. Então, quando você percebe, são pessoas que, assim como esse homem, ele está tirando pedras, ele fala coisas que não são proveitosas, e isso vai machucar a sua própria vida, porque não tem algo em Cristo para viver, para falar, para edificar, para honrar o nome de Deus, para amar o seu próximo. Do versículo 6 em diante, depois desse texto, descreveu um pouco acerca desse homem. Esse versículo ele vai falar acerca do encontro de Cristo com ele. E há muitas semelhanças aqui.
de um encontro daqueles que não conhecem a Cristo, né, e quando eles encontram Cristo. Não é um encontro de salvação, né, porque por mais que nós possamos imaginar que só aqueles que estão na igreja, só aqueles que se batizaram, só aqueles que aceitou o Senhor, que são pessoas que encontraram Cristo, mas existem momentos da vida que as pessoas, irmãos, simplesmente elas não têm para onde correr, elas simplesmente têm que parar e olhar para Cristo, ela não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então esse versículo ele diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A pergunta é, né, como assim o demônio adorou? Em outro versículo, em outra versão, a palavra do Senhor diz assim: e ele se curvou, e ele se prostrou diante de Cristo. Essa palavra, né, adoração aqui está relacionada a reconhecer a grandeza de Cristo, em saber quem manda, quem ordena, quem tem poder, em saber, irmãos, quem governa, quem dá limites. E verdadeiramente, né, aquele espírito imundo, ele sabia disso, e ele se prostrou diante de Cristo, porque ele reconheceu. Então, ali, a gente percebe que ele adorou, ele se prostrou, reconhecendo essa grandeza. O versículo seguinte, né, ele diz, no versículo 7, e exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora, ele não só reconhece a autoridade de Cristo, mas ele fala agora acerca do Filho, daquele que havia de vir, do Filho do Deus Altíssimo, engrandecendo o seu santo nome. Existem pessoas, como eu já falei, que não conheceram a Cristo, que têm ainda sua vida cheio de espíritos impuros, cheio de espírito imundo. E essas pessoas, na semelhança desse homem, eles falam exatamente dessa mesma maneira. Tem certo momento que eles se prostram diante de Cristo, né? Quando alguém simplesmente, irmãos, chega naquele momento da vida que ele não tem para onde olhar, como eu falei. Pastor Augusto Nicodemos, ele tem um negócio muito interessante. Ele diz: quando nós vemos que a corrente do pitbull soltou, e que aquele cachorro vem em direção à nossa vida, até o ateu, né, vira crente nesse momento, e ele diz: meu Deus, me salva. Então, o que Augusto Nicodemos diz é que no momento de aflição, no momento da dor, no momento que você não tem para onde correr, você para pensar em Deus, e você se coloca ali numa posição, olhando para o Senhor. Então muitas pessoas dessas, que por mais que ela não tenha rendido a sua vida a Cristo, no momento da morte, ou no momento que um parente seu está ali no hospital, passando por uma situação bem difícil, simplesmente elas não têm mais para onde olhar. Então elas olham para Cristo, e em certo momento ela é como se prostrasse diante dele. E ela reconhece, sim, que existe um Salvador. Ela reconhece, sim, alguém que tem poder para fazer um milagre. E ela usa a mesma expressão que o diabo, que esse espírito imundo usou. Veja o versículo. Quando ele exclama, no versículo 7, ele diz, exclamando em alta voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Esse conjuro-te por Deus eu clamo em nome de Deus, suplico em nome de Deus. Não é assim que nós utilizamos, né, quando queremos pedir algo? Em nome de Jesus, em nome do Deus vivo, em nome do Deus Altíssimo. Eu te clamo, Senhor. E a gente percebe que isso é uma linguagem muito mais comum, seja aquelas pessoas que estão fora da igreja ou não, seja elas praticando mal ou não. Às vezes ela tem esses momentos de reconhecer quem é Jesus. Então, o que eu posso dizer é que a vida desse homem, ela é muito mais comum às nossas vidas do que nós imaginamos. Isso nos faz pensar daquilo que Cristo nos salvou. Como era você antes de Cristo trazer você até Ele? O que você cometeu? Como você vivia? Do que Cristo te perdoou? De onde Ele te tirou? Então, irmãos,
nós podemos dizer que esse texto, ele fala de um Deus de misericórdia, de um Deus de bondade, de um Deus que mostra a sua grandeza, quando Ele demonstra aquilo que Ele faz, que Ele fez por nossas vidas. No versículo seguinte, Jesus faz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, no versículo 8, no versículo 9, irmão, mas eu vou ler o 8 e o 9, ele diz: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E no versículo 9 ele diz, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Às vezes eu fico pensando, né, o tamanho desse Deus, a grandeza de Deus. No seminário, a gente pagou uma matéria e um dia, eu passei, eu acho que uma semana pensando em uma frase que o pastor tinha falado lá, acerca da grandeza de Deus. E é difícil, irmãos, você conseguir mensurar, você conseguir entender como é a grandeza de Deus. E eu estava ouvindo, né, um irmão pregando na Consciência Cristã, pela TV essa semana, e ele dizia o seguinte, que existem, aquilo que os homens conseguiram contar, 2 bilhões de galáxias. E para cada galáxia dessa, existe 100 milhões de estrelas. E ele diz, e o nosso Deus chama cada estrela pelo seu nome. Você imagina a grandeza de tudo isso, e você imagina o nosso Deus conhecer, chamar cada estrela pelo seu próprio nome, conhecer cada um de nós por dentro e por fora, saber tudo que nós passamos e do nosso dia a dia, e cada palavra, mesmo antes que ela saia da nossa boca. Como imaginar que um Deus desse tão grande, Ele possa caber no coração de um homem? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque se é difícil imaginar um Deus tão grande caber no coração do homem, também como pensar nesse versículo. Qual é o teu nome? Respondeu eles, Legião é o meu nome, porque somos muito. Segundo alguns estudiosos, dizem que legião era ali em Roma, quando existia uma legião de soldados, que se contava entre 5.500 a 6.500 soldados. E aí você fica pensando sem saber qual o número, mas se você pegar 6.000 demônios, como imaginar 6.000 demônios dentro de um corpo? Como é essa questão espiritual? Como é a forma deles? Onde eles estavam? Tudo na mente desse homem, no coração. Que parte do corpo ele ocupava? Como é difícil, irmãos, imaginar a grandeza de Deus e tudo aquilo que Deus fez. Isso faz você pensar, como será o teu corpo transformado? Como será onde nós vamos habitar com Deus? Imagina a grandeza de tudo isso que Cristo está nos mostrando com esse simples versículo. E como Cristo está nos mostrando de tamanha libertação que Ele fez para esse homem. Eu não consigo ter dimensão desse grande poder de tudo isso, desse mundo espiritual ao qual o Senhor tem nos chamado. O que estava no coração desse homem? Que Deus glorioso, irmãos, que Deus grandioso. Isso me fez pensar, né, quando pequeno, um desenho que já não existe mais, né, mas parece que existe um filme, parece não, existe um filme, né, do Homem-Formiga. Eu ficava impressionado com aqueles desenhos, a gente pequeno fica tudo imaginando, né, e era um homem enorme, e de repente ele tomava uma porção mágica e ele ficava realmente do tamanho de uma pequena formiga. E eu fiquei imaginando, meu Deus, nessa tua grandeza, como tu fazes para ocupar o nosso coração e fazer do homem o templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus, com a tua grandeza, como é tudo isso, como coube no coração desse homem uma legião de demônios. É interessante, irmãos, a gente entender que no coração de uma pessoa, ou cabe Deus, ou cabe o demônio. Se Deus tiver, nenhum deles habitará o coração do homem. Mas se Deus não tiver, caberá quantos forem para aquele lugar. Tem um texto, né, em Mateus, irmãos, 12, aqui bem pertinho, os irmãos não precisam abrir, em Mateus 12, no versículo 43, que a Bíblia diz o seguinte para a gente: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém
não encontra. Ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A gente percebe, né, como esse texto fala daquilo que Deus limpa nosso coração, de como Deus, quando tira o diabo para poder encontrar um coração ali para poder habitar, conforme esse texto que a gente disse, ele encontra vazia. Então o coração precisa estar cheio de Deus para poder ele não habitar, precisa estar na presença de Deus, precisa ser templo e morada do Espírito Santo. Então nós percebemos quão comum é a nossa vida na semelhança da vida desse homem. E o texto, irmãos, nos diz, versículo 10 em diante, ele diz: rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Irmãos, esse texto, ele faz com que você e eu, a gente pare de pensar que existe aquela briga, né, que o demônio está já te matando, está já matando aquela pessoa que está lá fora, e Cristo tentando defender, e aquela guerra, e o demônio já pegando aquela pessoa. Veja que, onde a gente leu, ele diz que rogou-lhe encarecidamente que os mandassem para os porcos, né, uma legião de demônios, simplesmente estava ali, pedindo a Cristo que não lhe mandasse para distante, e rogando que ele o mandasse para determinado lugar, ou para dentro daqueles porcos. Isso nos mostra, irmãos, simplesmente que não depende da quantidade de demônio, não depende da força do diabo, ou quantos anjos ele tenha, ou com quantos ele esteja. Essa Bíblia, ela nos mostra que o poder de Cristo está acima de tudo, está acima de todos, está acima de qualquer coisa. Não existe nada acima dele, nem comparável a ele. Nós servimos a um Deus, irmãos, que com certeza tem poder para o que a gente não conseguir nem imaginar. Não fique simplesmente comparando Deus com essas coisinhas pequenas. Nós servimos a um Deus grande, que tem ordem e poder para todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. Então, eu acho que é diminuir a pessoa de Cristo, diminuir a pessoa de Deus, quando nós queremos comparar o poder dele com o poder do diabo. Cristo, ele está acima de tudo, está acima de todas essas coisas. Então, Jesus, ele permitiu que aqueles espíritos saíssem e fossem para aqueles porcos. E a grande pergunta é, irmãos, por que Jesus permitiu? Por que Jesus permitiu que aqueles espíritos fossem para aqueles porcos, sabendo ele o que iria acontecer? Causou um grande prejuízo, não é verdade, irmãos? E na verdade, é que Jesus, algumas vezes, irmãos, para fazer com que nós tenhamos que olhar para ele, Jesus às vezes precisa tirar algumas coisas da nossa vida. Existem coisas que elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Existem coisas que ela tira a nossa atenção em relação a Deus. Existem coisas que elas fazem com que a gente olhe para o mundo e deseje muito mais o mundo e comece simplesmente a gastar o nosso tempo no mundo do que a Deus. Então o Senhor, algumas vezes, ele precisa retirar essas coisas, simplesmente para chamar a nossa atenção, para nós sabermos o quanto ele é importante, o que é importante. Mas eu digo a você, não se preocupe, porque Cristo, quando ele tira, irmãos, ele tira apenas porcos. Ele vai tirar apenas porcos das nossas vidas. Ele vai tirar apenas aquilo que não serve,
aquilo que nos atrapalha. Ele vai tirar aquilo, irmãos, que podemos exatamente viver sem ela e que precisamos viver sem essas coisas, porque simplesmente elas tiram a gente da presença de Deus. E louvado seja o Senhor. E devemos agradecer quando o nosso Deus faz isso. Então, o Senhor, Ele simplesmente tirou isso da vida daquelas pessoas. Deus permitiu essa pandemia. E essa pandemia, irmãos, ela tirou muita coisa da vida de muitas pessoas. Ela fez quem estava lá em cima ir lá para baixo, ela fez quem estava lá embaixo ir lá para cima. Ela pensava que pessoas que tinham muita estabilidade para a vida toda ficar sem estabilidade nenhuma. Ela fez as pessoas mais ricas simplesmente parar para pensar na vida e naquilo que elas possuíam. Nós vimos testemunhos, né, de pessoas ricas dizendo o seguinte: meu pai morreu precisando daquilo que tem de graça, do ar. Ele não conseguia respirar, ele não conseguia puxar o ar, e meu pai morreu desse modo. Então essa pandemia, simplesmente, o Senhor fez com que nós olhássemos para a nossa família. A pandemia, Ele fez com que a gente parasse para pensar no que é importante e o que não é importante, naquilo que nós podemos descartar e aquilo que nós precisamos segurar com as duas mãos. Algumas pessoas parece que não entenderam, simplesmente se afastaram da igreja, simplesmente se afastaram de Cristo. Como isso aqui já foi dito centenas de vezes. As pessoas vão para o banco, vão para o supermercado, vão para qualquer lugar que precise, mas simplesmente elas têm uma desculpa para não ir para a igreja. Eu estou com medo da pandemia. Um lugar que ela vem passar 1 hora e meia, com máscara, com álcool na mão, afastado um do outro, mas na fila do banco, colado, e o dia inteiro. Tem pessoas que não compreenderam aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo tirou, aquilo que Cristo demonstrou com toda essa pandemia. E como é bom, irmãos, quando Cristo faz isso conosco. Como é maravilhoso quando o Senhor trabalha nas nossas vidas e nos traz certas lições. E esse texto, ele continua, e ele diz o seguinte, versículo 13. Então Jesus permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Como isso é maravilhoso, irmãos. Jesus fez algo que, no mínimo, toda uma cidade veio ver quem era Jesus. Aquilo que Jesus fez foi algo tão maravilhoso, que aquelas pessoas tiveram a oportunidade de fazer aquilo que eu e você, aquilo que nós desejamos, o momento de ver a Cristo. Fez algo que as pessoas dos campos vieram, e as pessoas daquela cidade vieram, para ver quem era aquele que havia feito algo que deu um prejuízo tão grande. Por que prejuízo? Eu estava conversando com um amigo meu que cria porco, e eu perguntei para ele, quanto custa um porco? Esse rapaz é um porco vivo, custa entre 1.000, 1.300, até 1.400 reais. Ou às vezes tem uns menores, mas um pelo outro, 1.200, 1.100 reais. 2.000 porcos, irmãos. Dá em torno de 2,5 milhões de reais. Grande prejuízo. Mas como eu já disse, eram simplesmente porcos. Aquelas pessoas, elas precisavam de Cristo. Aquelas pessoas precisavam de um Salvador, aquelas pessoas precisavam de um Senhor sobre suas vidas, e quando Cristo fez aquilo ali, todas aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ir vê-lo, e é isso que Cristo fez conosco. Cristo nos deu a oportunidade de encontrá-lo, de ver Ele como Senhor das nossas vidas, de vir até Ele, e saber quem era esse Cristo Todo-Poderoso. Mas deixa eu dizer a você, quando aquelas pessoas vieram, elas não entenderam quem elas iriam ver ali. Talvez muitas pessoas daquelas cidades que correram ali, disseram, quem é esse que matou os nossos porcos? Quem é esse que agiu de tal maneira? Certamente pessoas com grande autoridade dentro daquela cidade, porque naquele período, quem teria tanto dinheiro assim? Quem seriam essas pessoas que possuíam
tantos porcos e tanto dinheiro que fosse criado em uma tal região. Certamente, irmãos, ali foram muitas pessoas para encontrar Cristo e talvez matá-lo, ou talvez, prendê-lo, talvez espancá-lo. Mas o que foi que aconteceu quando aquelas pessoas foram lá, ver quem era aquele homem, tentar encontrar quem fizera aquilo ali? Versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E o que foi que aconteceu, irmãos? E temeram. E temeram. Irmãos, eu fico imaginando a cara de todo aquele povo. Aquele endemoniado vivia, nós não sabemos há quanto tempo naquela região. As cadeias não conseguiam prendê-lo. Isso mostra a tentativa daquele povo de prender aquele homem. Isso mostra quando a Bíblia diz que ninguém poderia subjugá-lo, ou seja, ninguém poderia controlá-lo, ninguém poderia prender aquele homem, ninguém poderia fazer algo que deixasse ele quieto. Então, esses homens já tinham investido muito e não podia controlar a vida daquele homem. Então, não dependia da autoridade nem do dinheiro que aqueles homens tinham. Quando eles chegaram lá, sabe o que ele encontrou? Aquele que era incontrolável, controlado aos pés do Salvador, controlados aos pés do Senhor. E o que foi que eles entenderam? Esse tem autoridade acima de todos nós. Esse tem autoridade para subjugar aquele que nós nunca conseguimos subjugar. Aqueles homens simplesmente, eu fico imaginando eles pasmos na frente de Jesus e na frente daquele que antes era endemoniado, sentado em perfeito juízo e dizendo: o que aconteceu aqui? Irmãos, que Jesus maravilhoso, que Jesus libertador, que Jesus poderoso, que algo tão grandioso Ele fez nas nossas vidas. Então a gente vê que esses homens simplesmente tiveram a oportunidade de ver Jesus. Esses homens tiveram a oportunidade de ver o poder de Cristo subjugar algo que aquela região não poderia subjugar. No versículo 16, nós estamos partindo aqui para encerrar, irmãos. Ele diz o seguinte: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Talvez você pergunte: que pessoas ruins. Como é que esses homens vão ali e pedem que Jesus se retire da sua cidade? Irmãos, quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, às vezes nós não compreendemos o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Existem coisas que nós só vamos entender lá na frente. Existem provas que a gente chora, que a gente, por mais que as pessoas nos deem palavras de conforto, por mais que as pessoas tentem nos ajudar, aquela dor não passa, aquele momento não passa, o dia parece que parece que é equivalente a uma semana, dói tudo, você não consegue parar para pensar em outras coisas. Então Cristo, Ele continua trabalhando assim nas vidas. Cristo ainda faz esse tipo de coisa nas nossas vidas. E aqueles homens, como às vezes também nós em outro tempo não compreendíamos o que Cristo estava fazendo conosco, porque Cristo permitiu tal coisa. Aqueles homens pediram que Jesus saísse, se retirasse daquela região, daquela vila, daquele lugar, daquele local. E Jesus se retirou, irmãos. Mas o seu poder de misericórdia, o amor que Ele teve por aquele lugar, em retirar algo, em chamar aquelas pessoas para vê-lo, em fazer com que as pessoas reconhecessem que existe alguém poderoso, um Salvador, em algo que Ele fez para que aquelas pessoas viessem até ali, irmãos, e pudessem ver aquele milagre que Cristo fez. Cristo se retirou, mas Cristo deixou naquela cidade o mais improvável entre toda aquela Decápolis, entre todas aquelas 10 cidades,
o mais improvável pregador daquele lugar, o mais improvável testemunho. Jamais em todas aquelas cidades, se alguém fosse ali analisar quem Deus iria escolher para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra naquelas 10 cidades, jamais alguém apontaria para aquele louco, jamais alguém apontaria para aquele homem cheio de demônio que vivia entre os sepulcros, jamais alguém apontaria para aquele homem que de dia e noite andava sem roupas, se cortando entre as pedras, se alimentando, Deus sabe do quê. E Jesus deixou esse testemunho, Jesus deixou esse pregador. Com certeza toda aquela Decápolis sabia da história daquele homem. Com certeza todas aquelas pessoas, ficavam abismados ao ver aquele homem pregando em plena consciência, dizendo para eles o milagre que o Senhor fez na sua vida. Isso é um testemunho para nós, para que nós possamos entender quão maravilhoso é esse Deus, quantas coisas grandiosas Ele fez nas nossas vidas, como também devemos pensar, assim como Ele fez com esse homem, como devemos anunciar o Evangelho de Cristo, como talvez simplesmente a gente não precise entender de tanta teologia, basta a gente simplesmente dizer assim: olha, eu era assim, eu tratava minha família desse modo, eu era desse jeito com meus pais, eu não respeitava as pessoas que conviviam comigo, dentro do trabalho eu era um rebelde, entre as pessoas eu era desse modo, mas Cristo fez isso com minha vida. Que grande testemunho, irmãos, que Jesus maravilhoso, que pregador Jesus deixou, que improvável testemunho, a gente jamais imaginaria, e Ele levantou. Talvez, enquanto nós estejamos calados, irmãos, estejam aí pessoas fazendo isso. Isso é gratidão, isso é um coração ali grato pelo Senhor, simplesmente expressando a alegria do que aconteceu com sua própria vida. É por isso que eu digo, esse texto não é apenas um texto que fala de um endemoniado, mas é um texto que fala de um Deus amoroso, que simplesmente levou a sua salvação àquele lugar, e levantou um pregador para aquele local, e uma pessoa que levantou a palavra, o nome de Cristo, talvez sem nenhum evangelho na mão, talvez sem nem saber ler, mas simplesmente com o seu testemunho, para que aquelas pessoas soubessem que de fato e verdadeiramente, só o poder de Deus pode libertar o homem, só o poder de Deus para salvar o homem, só o poder de Deus para subjugar o homem e controlar o seu coração. Então, no versículo 20, essa felicidade que diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que o Senhor nos use, irmãos, que possamos dizer para todas as pessoas que conhecem a nossa vida, que sabem quem éramos antes, o que Cristo fez por nossas vidas, o que Cristo tem poder de fazer ainda na vida daqueles que nos ouvem, e que eu posso dizer, baseado nesse texto, não tem coração difícil, não tem situação difícil para que Cristo possa salvar. Não existe alguém numa vida tão deprimida que Cristo não possa ir resgatar, porque jamais a gente poderia imaginar a vida desse homem, que o Senhor iria lá simplesmente para salvá-lo. Deixou ele lá, com certeza, para pregar, para salvar muitas outras pessoas, mas baseado nessa vida, não existe vida difícil de recuperação para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Que maravilha esse Deus fez nas nossas vidas, porque antes de qualquer coisa, antes de pensar até nesse homem, é uma análise da nossa vida, como Ele foi misericordioso conosco.